Olá, façamos hoje a leitura do capítulo 1 do livro de Juízes, da Bíblia Sagrada. Juízes 1. Novas conquistas pelas tribos. Juízes 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Juízes 1, 2. E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra na sua mão. Juízes 1, 3. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. Simeão partiu com ele. Juízes 1, 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Juízes 1, 5. E acharam a Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Juízes 1, 6. Porém, Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos, polegares das mãos e dos pés. Juízes 1, 7. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Juízes 1:8. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém e a tomaram e a feriram a fio de espada, e a cidade puseram a fogo. Juízes 1:9. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas e no sul e nas planícies. Juízes 1:10. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome Hebrom Kiriat Arba, e feriram a Sesai e a Yamã e a Talmai. Juízes 1:11. E dali partiu contra os moradores de Debi. E era dantes o nome de Debi, Kiriat Sefé. Juízes 1:12. E disse Calebe: quem ferirá Kiriat Sefé e a tomar? Lhe darei a minha filha Axa por mulher. Juízes 1:13. E tomou a Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Juízes 1:14. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu a que pedisse um campo a seu pai. E ela se apeou do jumento, saltando. E Calebe lhe disse: quem é o que tens? Juízes 1:15. E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Juízes 1:16. Também os filhos de Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, e foram e habitaram com o povo. Juízes 1,
17. Foi-se, porém, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram aos cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram, e chamaram o nome desta cidade Horma. Juízes 1:18. Tomou mais Judá a Gaza com seu termo, e a Asquelon com seu termo, e a Ecrom com seu termo. Juízes 1:19. E foi o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Juízes 1:20. E deram a Hebron a Calebe, como Moisés o dissera, e dali expeliu os 3 filhos de Anak. Juízes 1:21. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Juízes 1:22. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. Juízes 1:23. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes o nome desta cidade Luz. Juízes 1:24. E viram os espias um homem que saía da cidade, e lhe disseram: ora, mostra-nos a entrada da cidade, e usaremos contigo de beneficência. Juízes 1:25. E mostrando-lhes ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio de espada, porém aquele homem e a toda a sua família deixaram ir. Juízes 1:26. Então aquele homem foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou seu nome Luz. Este é o nome até o dia de hoje. Juízes 1:27. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bet-Seá, nem dos lugares da sua jurisdição, nem a Tanak com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Dor com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Ibelão com os lugares da sua jurisdição, nem aos moradores de Megido com os lugares da sua jurisdição. E quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Juízes 1:28. E sucedeu que, quando Israel cobrou mais forças, fez dos cananeus tributários, porém não os expeliu de todo. Juízes 1:29. Tampouco expeliu Efraim os cananeus que habitavam em Jezé. Antes, os cananeus habitavam no meio dele em Jezé. Juízes 1:30. Tampouco expeliu Zebulun os moradores de Cuitrom, nem aos moradores de Naalon. Porém, os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Juízes 1:31. Tampouco Assé expeliu os moradores de Aco, nem os moradores de Sidom, nem Alabe, nem Axibe, nem Helba, nem Áfeca, nem Reobe. Juízes 1:32. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananeus que habitavam na terra, porquanto os não expeliram. Juízes 1:33. Tampouco Naftali expeliu os moradores de Bet-Semes, nem os moradores de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra. Porém,
lhes foram tributários os moradores de Bet-Semes e os de Bet-Anat. Juízes 1, 34. E apertaram os amoreus aos filhos de Dan até as montanhas, porém nem os deixavam descer ao vale. Juízes 1, 35. Também os amoreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Aijalon e em Saalabim, porém prevaleceu a mão da casa de José e ficaram tributários. Juízes 1, 36. E foi o termo dos amoreus desde a subida de Acrabim e desde a penha e dali para cima. Bem, vejamos alguns comentários sobre o capítulo 1 de Juízes. O primeiro comentário se refere ao versículo 1. Diz assim: a morte de um líder. Como o livro de Josué, Juízes começa registrando a morte de um grande líder. Posteriormente, o autor fornece mais detalhes sobre a morte de Josué. Aqui a observação serve de introdução geral para o livro, apresentando uma visão geral dos acontecimentos ocorridos no final da vida de Josué e depois da sua morte. A introdução e também os dois apêndices no final do livro é organizada de maneira temática e não cronológica. A arca do concerto, a vara de Moisés e as pedras sagradas usadas para lançar a sorte serviam de símbolo para Israel. Os israelitas costumavam consultar o Senhor antes de uma campanha militar. Acreditavam que o método de lançar a sorte através de Urim e de Tumim era controlado por Deus. O acampamento principal de israelitas provavelmente ficava em Gilgal, perto de Jericó. A maior parte dos cananeus vivia nas cidades da região montanhosa. O segundo comentário diz respeito aos versículos 2 e 3 do capítulo 1 de Josué. Diz o seguinte, de Juízes. Judá desempenha papel crítico ao liderar Israel na guerra contra os inimigos externos e internos, no início e no final de Juízes. O autor sabe que a liderança justa que Israel precisava viria da tribo de Judá, uma vez que o seu território ficava dentro das fronteiras de Judá. Simeão ajudou Judá e perdeu gradativamente sua própria identidade tribal, enquanto Judá se tornou uma tribo poderosa na região sul de Canaã. O próximo comentário se refere aos versículos 4 e 6. Diz assim: os cananeus já habitavam em Canaã, principalmente na região costeira. No entanto, neste caso, o termo se refere de modo geral a todos os habitantes da terra prometida no tempo da conquista. O que os israelitas fizeram com Adoni-Bezeque era uma prática comum com os prisioneiros de guerra no Antigo Oriente Próximo. Depois de sofrer esse tipo de mutilação, os homens não podiam mais lutar, pois não conseguiam segurar e usar uma arma. Uma vez que o próprio Adoni-Bezeque admitiu haver mutilado outros. Pode-se tratar de um exemplo da lei de Talião, ou retaliação. Bem, o próximo comentário do capítulo 1 de Juízes se refere ao versículo 8 e diz o seguinte: no tempo dos juízes, Jerusalém estava sob o controle dos jebuseus. Apesar desse ataque bem sucedido, os israelitas só ocuparam a cidade no reinado de Davi.
Mais um comentário se refere agora aos versículos 13 e 5. Axa, nas culturas do Antigo Oriente Próximo, era comum o noivo oferecer um dote para obter uma esposa. E neste caso, a vitória numa batalha foi considerada um pagamento adequado. O pedido ousado de Axa visava uma série de vantagens para a clã de seu marido. A família de Otoniel poderia se assentar nas terras bem irrigadas do sul da Palestina. Mais um comentário se refere, o último comentário do capítulo 1 de Juízes, se refere aos versículos 19 e 21. Diz o seguinte: a conquista de Canaã foi um processo demorado que se iniciou sob a liderança de Josué. No tempo de Davi, partes da terra prometida ainda eram controladas por povos inimigos. Davi lutou várias vezes contra os filisteus. Josué havia liderado as principais conquistas, mas coube a cada tribo expulsar os cananeus e se assentar em suas respectivas terras. Os israelitas duvidaram de sua capacidade de ocupar as planícies costeiras devido à superioridade das armas dos cananeus. Em alguns casos, o povo de Deus resolveu fazer tratados com os inimigos. Em outras ocasiões, algumas tribos decidiram cobrar tributos dos povos conquistados e acabaram se misturando com eles. Israel fracassou, pois desobedeceu às ordens de Deus para rejeitar alianças com os habitantes da terra. Não se casar membros desses povos e se manter afastado das religiões cananeias. Bem, encerramos hoje a leitura do capítulo 1 do livro de Juízes, da Bíblia Sagrada. Bem, muito obrigada por me escutar. Meu nome é Lúcia Marques e o meu canal, A Leitura da Bíblia. Até o próximo encontro.